Bom, e agora nós vamos a Brasília, porque o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, denunciou novas ilegalidades em ações ligadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita hoje, terça-feira, em depoimento à Comissão de Segurança Pública do Senado. Talhaferro participou por videoconferência, já que vive na Itália desde que se tornou alvo de investigação da Polícia Federal. Segundo Talhaferro, quando atuava como chefe de gabinete de combate às fake news no STE, o monitoramento era político e tinha um lado. E assim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Talhaferro disse também que universidades já monitoravam as redes sociais de direita antes mesmo dele ingressar nesse núcleo. E é interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Segundo o ex-assessor, havia uma pressão por celeridade na curadoria, na publicação de postagens em redes sociais. Ele citou que um familiar de uma jornalista crítica à direita fazia parte da equipe. Mas também esses pedidos eram recebidos, enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da CEPOM, né, do TSE. Nós sim fazíamos o trabalho oficial. Recebíamos de uma forma que, ao meu entender, não era a forma correta, mas até chegamos a argumentar. Porém, o que nos foi dito precisa de celeridade. E se for usar a burocracia, vai demorar muito. E a democracia precisa de uma solução, precisa ser amparada. Bom, empresários ligados a Jair Bolsonaro também foram alvos, segundo Talhaferro. Ele acusou Alexandre de Moraes de ter produzido relatórios para justificar buscas e apreensões depois das ações já realizadas, com base numa reportagem jornalística. Aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis. E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse e não foi na terça e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia que todo mundo estava brigando, dizendo que olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, a matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Bom, e não é a primeira vez que isso acontece, né, Ana, do ministro Alexandre de Moraes se amparar numa reportagem jornalística. Lembramos sempre aqui do caso do Felipe Martins. Vale lembrar que esse depoimento de Eduardo Talhaferro ocorreu hoje na Comissão de Segurança do Senado e, mais uma vez, ele reforçou, né, afirmações que já tem falado na imprensa, conversado conosco, né, da perseguição do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes a figuras de direita e traz aí outros elementos reforçando toda essa troca de mensagens que a Oeste tem publicado com exclusividade aí nas últimas semanas.
Paula, eu falei no meu primeiro comentário que dia triste para o Brasil e inclui também esse contexto todo desse longo depoimento do Talhaferro à Comissão de Segurança Pública do Senado, porque hoje, né, acho que para todo mundo, nós ficamos ali trocando de canal, vai para o julgamento, mas eu confesso, Paula, que teve uma hora durante o julgamento, né, entre aspas, que você tinha que trocar de canal, porque ali até os advogados estavam falando para os autos, falando para as paredes, porque a decisão já está feita, a condenação já está estabelecida. Então eu confesso que eu fiquei assistindo mais a esse depoimento longo, rico em detalhes do Talhaferro e mostra um esquema inacreditável de perseguição que a gente só viu na época dos soviéticos. Inacreditável. O esquema completamente ignorou todas as leis, todos os caminhos morais, e não teve ninguém ali falando, peraí, isso aqui eu acho que está passando um pouquinho, eu preciso, não. É todo mundo ali numa batida, claro que hoje eu imagino, e o Talhaferro disse hoje também no depoimento, do medo que as pessoas tinham do Alexandre de Moraes. Agora, toda essa situação dele mostrando hoje, você vê que as mensagens todas, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eles colocaram tanta gente na cadeia, eles censuraram tantas pessoas, eles bloquearam tantos canais, né? Tem muita multa para aplicar, muita gente para prender, baseado em absolutamente nada, que agora um deles mostra exatamente através de mensagens esse gabinete do ódio. É um gabinete secreto, um gabinete paralelo, um gabinete do ódio. E você vê que ali existe um ar de impunidade. As coisas acontecendo, o ministro mandando, Alexandre de Moraes mandando, prenderam pessoas embasadas numa reportagem. E você trouxe muito bem, né, Paula? Estamos falando também de uma reportagem do Guilherme Amado, que acabou prendendo o Felipe Martins, num documento que não serve como embasamento legal em lugar algum, inclusive está escrito no site do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, que aquele documento não serve absolutamente para nenhum contexto legal. E aí, cereja do bolo, a nora da jornalista da Globo, Miriam Leitão, trabalhando na SECOM do TSE e dentro desse gabinete secreto. É inacreditável e, repito, um dia muito triste para o Brasil.